Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast o Tasso Conta e hoje vamos falar, gente, de um assunto muito legal, né? E que realmente é um assunto dedicado a pessoas que se candidatam a prestar aí serviço em prol da sociedade, que é associativismo na defesa da política industrial. E hoje a gente vai ter um convidado, né, especial, um amigo, né, cliente, uma pessoa dedicada ao associativismo, Paulo Baraona. E nós vamos falar daqui a pouquinho quem é o Paulo, onde ele está inserido. Mas antes, não pude deixar de pedir para vocês curtirem nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, TikTok, né, e YouTube, tá? E, claro, assistir a gente na SDP TV, que está saindo aí todas as terças-feiras, às 23 horas. Paulo, obrigada por você estar aqui com a gente, né, no nosso podcast. Essas agendas difíceis, porque além de empresário, lidar com associativismo não é fácil, então já primeiramente te agradecer. Paulo, gente, é engenheiro civil, é formado em construção civil em Lisboa, vocês vão ver o sotaque, ele ainda tem, apesar de estar aqui há muito tempo. Quanto tempo está no Brasil? 37 anos. Apesar de estar no Brasil há 37 anos, ele ainda tem o sotaque português, tá? É empresário, sócio e fundador da 5 Estrelas Construtora, que está no mercado desde 1986. Já foi presidente do Sinduscom, né, que é o Sindicato da Construção Civil, que já é um voluntariado, já está saindo no associativismo. Primeiro vice-presidente do FINDES, que é a Federação de Indústrias, né, do Estado do Espírito Santo. Atuou também na fundação e organização da Câmara Portuguesa de Negócios aqui do Espírito Santo, sendo o seu primeiro presidente, além, claro, de outras 1001 utilidades de conselhos e etc. Ele está sempre em todos os lugares. Paulo, obrigada. Acho que você trouxe um tema bem importante, né? Que, na realidade, o associativismo não é para qualquer um. Não é para amadores, não é assim? Então, já vou começar já te fazendo uma pergunta, né? O associativismo, você acha que ele efetivamente está ligado a gente ter uma boa convivência com política? Bom, boa tarde, já Carla. Já a pergunta cabeluda, né? É verdade. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os seus espectadores ou pessoas que te seguem, ouvintes, seguidores, etc. Bom, meu sotaque já está meio disfarçado, mas enfim, ainda não dá para esconder, ainda não. O associativismo, na verdade, quem participa do associativismo, quem lidera associações, sindicatos, federações, enfim, todo o tipo de agrupamento de pessoas em torno de assuntos que, no fundo, fazem todo o ambiente de negócios que nós temos. Fala-se muito em ambiente de negócios. O ambiente de negócios começa exatamente com os empresários se associando, seja através de alguma instituição, seja mesmo se juntando para discutir exatamente todos os problemas que nos afligem, né? Todo mundo reclama, mas ninguém quer contribuir, né? Exatamente, esse é um problema complexo. O empresário, ele fica muito ligado, e eu estou falando de mim também, não é uma crítica, mas é a forma como a gente vê. O empresário, ele está muito ligado àquilo que vai dar resultado para ele imediato. Que é a sua empresa. Exatamente, que é a sua empresa. Então o empresário fica muito ligado nisso. E às vezes ele não consegue ver e não consegue sentir realmente qual é o benefício que o associativismo traz para o empresário diretamente. E ele só vê isso quando existe algum problema, né? E sempre existe problema, né? Ainda mais sempre no Brasil. A minha empresa tem 37 anos, e se você for fazer um retrospecto, não precisa chegar nos 37, mas pelo menos nos últimos 20 anos, se a gente vir a quantidade de legislação que mudou, a quantidade de normativas que mudaram, e para piorar isso ou melhorar, nós vivemos hoje num sistema de tecnologia completamente diferente do que era. Então, hoje as coisas estão online 24 horas. E a gente pode prestar serviço em qualquer lugar, até na construção civil. Exatamente. E também as nossas leis, legislações, etc., estão nos vigiando também 24 horas. Então as coisas hoje são muito mais dinâmicas. E por isso é necessário cada vez mais haver uma união em torno da discussão do ambiente de negócios. Afinal, o ambiente de negócio é que gera emprego, é que gera imposto, consequentemente gera renda e leva recursos para o governo investir. Por isso que eu te perguntei da política. Exatamente. Né? E é isso que o Brasil precisa, gerar emprego, gerar negócios. Então, assim, é importante. Eu estou no associativismo, eu sou associado ao Sinduscom, que é o meu sindicato da construção civil, há 30 anos.
Já fui diretor várias vezes, vice-presidente, presidente. Você foi presidente de 2 mandatos? Fui presidente de 2 mandatos. Fui vice-presidente de 2 mandatos e fui presidente de 2 mandatos, quase 12 anos. Também estou na FIND há alguns anos, né? Comecei como vice-presidente no mandato do ex-presidente Léo Castro e agora com a Cris Amorini sou o primeiro vice-presidente. É claro que isso é um trabalho que nos tira muito das nossas empresas, né? É natural. Das atividades, né? Mas se a gente pensar que é uma atividade que nos dá uma visão muito grande de todo o sistema, independente de se ser no setor da construção ou não, dá uma visão muito grande sobre a economia, sobre todo o ambiente de todas as indústrias e também, obviamente, aquilo que a gente consegue resolver, ele reflete na minha empresa. Porque eu não estou trabalhando só para os outros, eu estou trabalhando para mim também. Sim, porque você está fazendo parte daquilo. Eu faço parte, acima de tudo eu sou empresário. Minha primeira função é ser empresário. Mas eu acho que todos nós temos que contribuir um pouco para a sociedade. A sociedade só muda se cada um de nós fizer o seu dever de casa e dar um pouco de si para a sociedade. E como empresário, né, Paulo, quando você fala, né, do associativismo contribuindo para a política aí, é porque na realidade as políticas públicas são todas as regulações. Quando a gente fala em política pública, a gente está falando assim, o que o governo vai fazer com aquele recurso que ele está recebendo? Onde ele vai aplicar, né? Então vamos botar um pouquinho para a área que a gente conhece, né? Que é o setor de construção aí, né? Então nós precisamos aí ter pavimentação em algumas ruas, precisamos ter saneamento, precisamos ter novas estradas, precisamos de uma porrada de coisa. Isso precisa primeiro de recursos, segundo de política pública, porque se aquele governo em questão ele achar que ele não tem que passar a rodovia por ali, ela não vai passar e ponto, acabou. E alguém, que aí somos nós, empresários, precisamos nos dedicar, reunir com deputado, começando da base, né, da região, né? E você sabe bem disso, porque você já vem há muito tempo na militância, vamos chamar assim de militância de associativismo. Precisamos nos reunir com políticos, porque sem eles não tem política instituída. E sem a gente, as políticas podem ser instituídas de forma errada, né? Então, precisa ter, esse ambiente precisa estar mais perto. Não sei se você concorda comigo, mas no Espírito Santo em si, a gente está falando aqui para um monte de gente de vários locais aí do país e até fora, no Espírito Santo em si, a gente nos últimos anos tem tido uma proximidade muito boa dos governos de uma forma geral. Nem tudo a gente conquista, mas tivemos muitas conquistas na política industrial aqui do nosso estado. Eu sei pelo GTFAS lá, que eu coordeno, né? Que é o Grupo de Estudos Tributários Fazendários, que tem gente da Federação das Indústrias, né, da área industrial, e que muito se discute sobre, no caso aí do ICMS, né? E a gente conseguiu teve muitas conquistas do Estado. Mas se não fosse pessoas como você e outros empresários lá disponíveis, além das assessorias, claro, jurídicas, contábeis para estar lá representando, a gente não conseguiria mudança nenhuma. Porque se você não diz que você tem dor, como é que eu que estou lá em cima vou saber que essa dor existe? Aliás, eu vou começar por te responder da seguinte forma inicialmente. Você sabe qual é a maior reclamação dos deputados, especialmente os deputados federais e os estaduais? É que ninguém os procura. Essa é a primeira reclamação. Esses dias eu estive em Brasília, num evento lá, e tivemos no Congresso, tivemos com alguns deputados da nossa bancada. A primeira reclamação é que ninguém os procura. E quando a gente os procura, nós não divulgamos o trabalho que é feito por eles. Então, assim, não digo que eles estão errados, não. Voltamos... Quando a gente vai naqueles eventos igual o Sebrae faz, né? Exatamente. Eu divulgo, posto todas as redes sociais, então, mas nem todo mundo faz, né? Voltamos ao início de tudo. Se as pessoas não entenderem que nós precisamos nos manifestar enquanto sociedade organizada, porque até mesmo uma simples rua num bairro, ela só sai se a população disser que aquela rua é importante. Se um empresário... Se a associação do bairro, né? Do bairro. Ou se a associação empresarial ou o sindicato empresarial disser, olha, eu tenho um plano de investimentos nessa área, eu preciso de infraestrutura nessa área. Na verdade, as coisas estão invertidas. Quem deveria direcionar os investimentos públicos, especialmente na área de infraestrutura, na área de educação e saúde, não, porque o governo, evidentemente, seja a nível federal, estadual e municipal, tem um mapeamento das famílias e das necessidades. Mas na área de infraestrutura, os empresários o setor empresarial de todas as áreas
deveria influenciar muito nisso, porque eles é que sabem onde é que vão investir. Não é o governo que determina onde é que você vai investir. Quem determina é o empresário do seu bolso. Muitas vezes, né, Paulo, a legislação é feita de forma equivocada, né? Mas assim, eu sou muito crítico em relação à nossa atuação enquanto empresários. Nós não exercemos o papel que a gente precisa exercer. Nós precisamos entender É por isso que poucos se dedicam e poucos se sacrificam. Exatamente. Por muitos. A sociedade só muda em todos os aspectos se a sociedade se envolver. Né? Por quê? Porque os políticos que estão lá, o judiciário que está lá, os executivos que estão lá da área executiva saem da nossa sociedade. Eles são o espelho da nossa sociedade. E, Paulo, você sabe que no associativismo, o ideal, quando você falou em sociedade organizada, que você está falando desse associativismo, quer dizer, junta a Federação das Indústrias, aí a Federação das Indústrias se junta com a Federação do Comércio, que se junta com a Federação dos Serviços. Nós temos o FEF. Então, FEF são as 4 federações. Então, Indústria, Comércio, Agricultura e Transporte. Então, quando se junta todo mundo para poder trabalhar em pleitos, claro que são muitos interesses diversos, mas de forma organizada, por que não a Federação do Comércio apoiar um pleito da Federação da Indústria? Independente de atingir ele diretamente. Porque se eu estou atingindo a indústria, vai chegar no comércio que é a ponta. Por que não numa demanda do serviço? Porque a gente se relaciona, né? Para você ter uma indústria, você precisa contratar produto, você precisa ter matéria-prima, você precisa ter prestação de serviço, mão de obra. Então, a gente se correlaciona dentro das atividades. Então, por que não organizadamente? E aí eu quero te fazer outra pergunta. A gente tem um negócio nesse meio do caminho entre associativismo e indefesa chamado ego e vaidade. Então, hoje eu só preparei perguntas difíceis aqui. Até que ponto você acha que é saudável? Por quê? Por que eu tô fazendo essa pergunta? A gente tá até se encontrando mais que como cliente e contadora, tá? Assim, dentro dos eventos, né? É verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. Porque a gente tá nessas representações, a minha tá acabando, a sua, que Deus o tenha, sabe Deus como será, está no meio do mandato ainda, a meu tá acabando. A gente se encontra em eventos pleiteando a mesma coisa. Acaba, mas o bichinho não sai. A gente continua. Parece que, eu falo, tem que ter o ego e a vaidade, ele tem que ter um limite. E às vezes tem pessoas que estão lá e elas não nos representam. Isso é muito ruim. Porque elas, além de não nos representar, elas somente se representam. Como é que você acha que a gente pode evitar isso, Paulo? Porque por que as pessoas o que eu ouço dos meus clientes em relação ao Sinduscon especificamente? Não vou participar daquela merda, porque não faz nada. Ouvia muito isso. Porque não sei o quê. Aí eu falo para todos eles, não é só... Aí quando eu vou falar, eles falam, não, você fala isso porque você participa do CRC, sempre foi de sindicato. Não é isso. Eu falo, você quer que muda o ISS da cidade? Se você não participar, quem vai saber que você acha justo? Se você acha que isso aqui... Se você acha que o PDM pode ser melhor, porque você tem conhecimento técnico para isso, estudou para isso, vai em eventos, vê outros municípios, por que você não vai lá nas reuniões? Por que você não sugere? Já que você não quer se representar lá, por que você não manda alguém para te representar? Porque uma hora essas pessoas que hoje estão te representando, elas vão sair, porque elas também têm a vida delas. Então, às vezes, as pessoas ficam muito assim, e outras, por sua vez, já estão lá e não querem sair de lá nunca. Eu já vi no meu associativismo, na minha área, empresários quebrarem. Porque ficaram viciados naquilo. Já aconteceu muito na minha área também, tanto no Sinduscon quanto na federação. Aquilo, assim, você tem que saber dosar. De novo, que é aquele brilhinho, né? Voltamos à conscientização do empresariado participar, porque eu já recebi, quando eu fui presidente, enfim, nos vários cargos que eu já passei, recebi muitas reclamações. Aí a primeira pergunta que eu fazia é: você foi lá no sindicato, você foi lá na associação? Nem dos cursos participa aqui, promove. Aí, não, porque eu não fui. Falei, então, cara, eu não posso adivinhar o que é que você tem. Então, assim... Isso aí, eu não só adivinho ainda, existe uma crítica sem conhecimento. Isso, aliás, é um mal geral. Crítica sem conhecimento. Muitas pessoas criticam um monte de coisas. Querem só criticar, na realidade. Né? Porque eu acho que um dos grandes problemas que nós sofremos hoje, inclusive com a famosa fake news aí que viralizou, né? Viralizou e hoje é tema de grande discussão, inclusive no Supremo, em grande parte é feito não com maldade, é feito por ignorância. As pessoas não sabem e criticam um determinado tema sem conhecer.
E isso, obviamente, gera uma confusão enorme da verdadeira causa. Quanto à vaidade, assim, realmente tem o poder, é um negócio... E querendo não é um poder, né, Paulo? É um poder e Às vezes as pessoas... Eu demorei para entender isso. Mas as pessoas têm, assim, isso vai de cada pessoa, cada um é de um jeito e as pessoas não entendem que aquilo é passageiro. A única coisa que é real e que é perene é a nossa empresa. Sim. É a sua empresa, o seu trabalho, o seu negócio. Tem uma responsabilidade muito grande com outros, né? Exatamente. Então, assim, aquele cara que você passa por ele. Você não é, você está. Você não é presidente, você está presidente. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que as ideias que nós temos, independente se a pessoa é presidente ou não é presidente, se é diretor ou não é diretor, se ela tem boas ideias, é isso que vale, ela vai ser ouvida. E eu acho que as pessoas precisam participar independente de cargo. Se eu não tivesse cargo de presidente, chamado, eu participaria sempre e participo muito, independente de cargo que eu use. Ainda hoje, no Sindusco, eu não sou mais presidente, sou ex-presidente e muitas vezes sento lá na plateia. Lá tem como conselho qualquer... consultivo? Tem né? conselho. Mas eu sento junto com um associado normal, que é o meu papel hoje, é ser associado normal, e discuto como todo mundo. Esse negócio da vaidade é um negócio assim muito... É porque às vezes as instituições, Paulo, elas deixam de exercer sua principal atividade. Porque as pessoas se gestores, agarram àquilo. Nós temos aí vários exemplos pelo Brasil afora, de federações, de confederações nacionais, onde a pessoa fica 15, 20 anos e tal. E é muito ruim, porque... Que mensagem nós queremos mudar a política, né? Que mensagem nós, empresários, passamos para o setor político quando a gente faz isso? Você considera o associativismo uma política? Política não é partidária, mas não, você considera? Claro. Você faz política dentro da sua casa, é política familiar. Então, a política... Às vezes bem, às vezes mal, né? A política industrial, ela existe. Política em todo lado. A política existe desde que você nasce, tá? Então, é outro paradigma que as pessoas têm que parar de dizer assim, eu não gosto de política. A pessoa, desde que nasce, já faz política. Faz política até no seu comércio, no seu negócio, dentro da sua casa. Então, assim, a política é uma coisa intrínseca do ser humano. Você não saudável, gente. Claro que é saudável. Quando a gente fala em política, a gente fala na boa política. Ninguém fala na má política. Então, esse envolvimento da sociedade com a política... ele ainda está muito embrionário no Brasil. Hoje é interessante que eu sempre brinco dizendo que hoje a gente conhece o nome dos 11 ministros supremos e não conhece os nomes da seleção brasileira. Mas isso não é o suficiente. Há necessidade de envolvimento das pessoas. As pessoas precisam se envolver. E saber que o envolvimento delas faz a diferença e muda. Com certeza. E há uma pergunta que eu sempre faço, sem falar em política partidária. Qual é o futuro que você quer para os seus filhos, para os seus netos? Dependendo do que você quiser para os seus filhos e para os seus netos, você já definiu qual é a sua visão política partidária, qual o seu conceito de sociedade. E as pessoas têm que se perguntar isso. E parar de terceirizar os problemas. Só quem muda o Brasil é cada um, a gente quer cada sempre cidadão. Terceirizar, né? Só quem muda o Brasil é cada cidadão, cada pessoa. Se cada pessoa não fizer o seu dever de casa, ela não tem o direito de reclamar. Paulo, aqui no nosso estado, né? Primeiro que a gente faz uma pergunta. Desculpa a minha, não, mas minha forma de ser. Eu sou muito objetivo. Gente, ele é muito objetivo e ele é assim, ele vive mesmo e já tem muito tempo. Eu acho que você está há mais de 20 anos em associativismo, né? 25 anos. Então, eu entrei nova, porque agora eu já não sou maior. Já falei que eu tô meio... Quando a gente faz meio século, ainda... eu tô todo com assim, ó. Depois do meio século... A idade tá na cabeça. Também tem nova também, mas assim, a minha visão era muito diferente. Eu sempre fui muito participativa de coisas, né? E eu também fui militante de partido político, quando nova mesmo, 18 anos, assim. E na época podia, né? A gente novinho. Eu estudei na escola técnica, fiz agrimensura, né? Sou topógrafa. Então, as instituições federais são muito aliciadas, né, por políticos, né? E na época eu fui militante, então sempre tive nessas bagunças, como diz papai. Sempre tinha essas bagunças. E aí eu falava, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade, acham que precisa ter QI para fazer associativismo? Eu queria te fazer essa pergunta para você responder. Federação das Indústrias do Espírito Santo. Você pode ir lá, se associar. Eu tive o César da Sincades aqui, né, num podcast. Deu uma visão, falamos do setor atacadista, né?
E aí ele falou uma visão global, econômica mesmo, e da importância do cara. Eu fiz a pergunta para ele, fala da importância das pessoas se associarem, os atacadistas se associarem, né? Do trabalho que o Sincades faz, né? Porque é o setor que gera muita receita para o nosso estado, que tem incentivo fiscal e aquela briga ali. E eu vejo, né? Assim, gente, você não tem como ir para Brasília trabalhar sem dinheiro. Então, o Paulo é empresário, eu sou empresário. Mas para eu sair da minha casa, pegar um avião e ir pro Congresso, né? Eu tô falando ali, né? Não dá, né, Paulo? Então, isso tem que vir de algum lugar. Então, a primeira pergunta que eu te faço. Para se associar, que as pessoas não conhecem, para você responder como que é a contribuição, que aí a federação é formada por vários sindicatos. Dá uma explicação sobre isso primeiro. Okay. E a segunda pergunta é... O objetivo do associativismo, além desse pleito, dessa briga por uma melhoria do ambiente de negócio, precisa de recursos. Por que da importância disso? Bom, a primeira coisa é assim, a federação, no caso da Federação das Indústrias, e as outras federações não são diferentes, ela é composta pelos sindicatos da indústria toda. Você tem sindicato de vestuário, de confecção, de calçado, de móveis, de construção, de alimentação, alimentar, metalurgia. Você tem a indústria toda ali. Tanto, por exemplo, a Vale faz parte a federação é um conjunto desses sindicatos. Então, na federação você tem 38 sindicatos que representam todos esses viés econômicos da indústria, né? E a pessoa tem que ser associada ao sindicato, né? Normalmente o sindicato cobra uma mensalidade, uma taxa que vai de acordo com o tamanho da empresa, né? E isso, obviamente, é necessário para que o sindicato tenha uma estrutura mínima, né? Claro que a federação ela ajuda os sindicatos, não é, em muitas coisas, sem contar as casas da federação, que são o Sistema S, né? Lá tem o SESI, o SENAI, que são as duas principais casas, o SESI da educação, o SENAI da educação profissionalizante, né? Que é extremamente importante hoje. Que tem intercâmbio, tá, gente? Os alunos lá fazem intercâmbio fora do país. Tem um excelente currículo, Senai. Não, e é o que traz a mão de obra qualificada para as nossas indústrias. É o que faz a mão de obra qualificada. Hoje nós temos uma deficiência enorme de falta de mão de obra qualificada. Tem o IDES, tem o nosso observatório, né? E tem o IEL, Observatório da Indústria, que hoje é uma ferramenta extraordinária de informações, né, que a gente tem dentro da indústria, e a FINDES, na verdade, é quem administra essas casas, né, a FINDES, né, então FINDES, SESI, SENAI e é assim, igual no Brasil inteiro, né, Paulo? Claro, mudando as quantidades, mas sim, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, assim, e o nosso prédio que fica ali na Reta da Penha, a nossa sede, depois tem várias escolas espalhadas, nós temos em torno de uns 10, 12 mil alunos no SESI, tem quase 20 mil alunos no Senai, quer dizer, a gente tem são números grandes, né? E a gente faz vários convênios com prefeituras, com o governo do estado, em termos de profissionalização. O Senai tem vários convênios aí, e a gente está sempre trabalhando nessa parte qualidade de qualificar. Também, né? Prodfor, né? Prodfor? Ainda tem Prodfor? Tem um monte de coisa. Tem Prodfor, tem uma infinidade. Nós temos câmaras e conselhos. Temos as câmaras, a Câmara da Alimentação, por exemplo, a Câmara da Confecção, a Câmara da Construção Civil, tem várias câmaras. Tem os caminhões ainda, Val? Tem. Gente, tem é fantástico as carretas do trabalho, gente. Eu conheci, é fantástico o trabalho. Tem as carretas que são usadas diretamente. Em evento. E no interior, a gente faz muitos convênios com as prefeituras, elas vão para o interior do estado, né? E qualificam uma série de pessoas em vários cursos, alimentação, por exemplo, confecção, tem vários cursos. Então, assim, a federação é um mundo aqui em todos os estados, e no nosso não é diferente. E o empresário não conhece isso. Então, voltamos ao início da coisa. Exatamente. O empresário precisa entender que há muita coisa nesse sistema. Eu estou falando da Federação das Indústrias, sim, mas tem comércio, agricultura, serviço, comércio e transporte. Então, assim, existe um mundo de oportunidades. Serviço está onde? Dentro da... Fecomércio? Não, serviço, Fecomércio é, digamos, a parte toda... Comercial. E serviço está onde? Serviço fica um pouco meio fora, né? Porque tem a FENACOM, que é a Federação das Empresas de Contabilidade. Mas na verdade você tem serviço em todo lado, né? Tem serviço em todo lado. Por exemplo, na construção civil você tem serviço, você tem prestação de serviço. Mas é Sinduscom. Mas o Sinduscom é FINDES, exatamente. Tá. Né? Depende da ligação, qual sindicato e qual a área que vai. Então o nosso deve ser Fecomércio.
Porque a gente até carteirinha do SESC, se a gente quiser, a gente então, tem. Então, é Fé-Comércio. Fé-Comércio. Então, assim, de novo, o desconhecimento ainda é muito grande. O desconhecimento do empresariado é muito grande, porque ele vive 24 horas virado para a empresa dele. É necessário que o empresário olhe para cima, olhe para frente e veja outros horizontes. Hoje em dia nós vivemos num momento extremamente complexo. Não vou falar nem da complexidade da nossa sociedade hoje, que não é do Brasil, é do mundo inteiro. O momento que a gente vive é de mundo, não é de Brasil. O Brasil tem um upgrade, infelizmente. Tá doente. Mas nós vivemos, inclusive, numa revolução industrial que já não é tão silenciosa, mas que ela é muito veloz. E nós não estamos acompanhando essas transformações. Muito menos a mudança de legislação. Não, da mudança de legislação, então, nem se fala. Quer dizer, mas, de novo, se a sociedade não se envolver nisso, estamos discutindo temas aí extremamente importantes. Você faz parte desses temas aí, na sua área, especialmente na sua área. Reforma tributária fiscal. A gente não vê o envolvimento. A mudança da licitação agora, a nova lei de licitações, que foi um negócio que você também participou, querendo ou não, sim, né? Porque é uma área que te envolve, Participei muito através da CEBIC. Não saiu como a gente até queria, mas saiu um pouco melhor. Mas aí o que é que aconteceu? A gente tem que continuar brigando para melhorar mais ainda. Mas aí o que é que aconteceu? A maioria das prefeituras não se adequaram, aí postergaram a entrada da nova lei. Agora. Era em janeiro, né? Era em janeiro. Agora acho que foi para agosto. Então, assim, de novo, o envolvimento da sociedade para um tema que é crucial para o nosso Brasil, que é a reforma fiscal e tributária, e a reforma administrativa. Para mim, a reforma administrativa é mais importante do que a reforma fiscal e tributária, porque a reforma administrativa que vai fazer com que a outra funcione. Se eu gasto menos aqui para investir lá, né? Não, gasta menos com uma qualidade diferente da que nós temos hoje. Então, assim, cadê o envolvimento da sociedade? Poucos setores da sociedade se envolvem. E é um tema que mexe com todo mundo. Então, assim, eu em algum momento, eu sei que a mudança de chave não se faz numa geração, mas eu acho que... Eu ia te perguntar isso, essas mudanças, que agora nós somos uma mudança de geração, sabe, Paulo? Estou pegando agora pelos meus clientes, né? Está tendo mudança de gerações. E eu não sei se essa mudança de geração lá, por exemplo, na federação, ela está começando a participar. Eu não sei. Na minha área, né, a mudança de geração, ela quer participar. Às vezes porque quer aparecer, às vezes porque quer dar uma entrevista na TV Gazeta. Poucas ideias para melhoria, mas quer. E aí você inserindo, sabe, igual filho, você inserindo corretamente, você vai ter bom resultado. Vem que eu te explico como funciona, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. É uma exposição diária da nossa empresa, da nossa imagem. Então, você imagina quantas pessoas não fazem parte de uma diretoria da Federação das Indústrias. Todas elas estão expostas politicamente, estão expostas até suas famílias, etc. Porque, na realidade, é uma exposição. Porque você está sempre o tempo todo indo à prefeitura, indo às secretarias, pleiteando coisas. Então, é uma exposição, né? Com certeza. Então, eu não sei como é que está essa mudança de geração. A federação tem trabalhado isso, porque o empresariado que está mudando, né? É o empresariado que está mudando. Então, primeiro, se a Findes tem trabalhado isso, né? Esse associativismo continuado, para ele continuar existindo. Nós temos o Sind Jovem. Jovem. Vocês têm também? Tem o Sind Jovem. Que legal. Tem trabalhado bastante isso. Temos tido algumas... Não sabia. Que legal. Tem o Sind Jovem, que tem feito um sucesso enorme, tem uma atuação muito boa, tem imensos empresários e jovens lá participando. E a gente tem tentado essa renovação tem existido. A Findes, inclusive, na gestão do Léo Castro, ele acabou, inclusive, com a reeleição, exatamente para que a gente tenha... A Findes não tem reeleição? Não tem reeleição. Nenhum mandato? Tipo assim? Não. Um único mandato? São 4 ou 5? São 3 anos. São 3? Por enquanto, são 3 anos. E não renova de novo? Não tem reeleição. Isso um mandato só de 3 anos, está havendo agora uma mudança de estatuto, talvez passe para 4, não sei, está se discutindo isso, mas um mandato só.
Na federação... A não reeleição é um assunto que a gente nem discute. Na Federação das Empresas de Contabilidade são 4 anos. Não, o consenso é não ter reeleição. O objetivo é exatamente sempre oxigenar, sempre haver uma mudança. E tem muito sindicato, né? Dá para oxigenar bastante. Tem muito sindicato, né? tem pessoas talentosas, tem pessoas muito capazes, muito preparadas. A federação tem quadros enormes, nós temos uma assembleia grande, cheia de empresários lá, com participantes. Você falou uma coisa legal, ela tem associados preparados. Isso é importante sim. Porque os assessores, né, os assessores jurídicos, né, os diretores, eles não vivem a nossa realidade das nossas empresas. Então, eles não sabem aquilo que a gente precisa pleitear, que precisa correr atrás para poder esse ambiente melhorar. Na verdade, é o empresário mesmo. Na verdade, na Federação das Indústrias, quem define os caminhos da Federação é a nossa Assembleia, que é composta exatamente pelo sindicato. As políticas são definidas lá. Todos. A presidência, a Assembleia fica em cima, a presidência vem abaixo da Assembleia. Então, quem determina a política da Federação... A política pública lá da Federação é a Assembleia. A política industrial e a forma como a Federação vai se comportar é a Assembleia. A Assembleia que define isso. Ela é composta pelos empresários de todos os sindicatos. E, Paulo, não pode ter executivo lá, só empresários. Isso é bom também. Essa defesa aí desse associativismo na Federação tem sido reconhecida pelos associados? Porque, assim, eu sempre digo que é voluntariado, ninguém te obrigou a estar lá. Às vezes a pessoa reclama, não aguenta. Ninguém te obrigou a estar lá, filho, né? Você está no encargo. Sim, com certeza. Aceita o encargo que você quis, né? Com certeza. Mas além do reconhecimento, eu acho que a gente vem sempre melhorando, né? A gente vem de gerações de presidentes da federação que vão cada vez melhorando. E eu acho que tem que ser assim. Eu fiz A, quem vem depois de mim tem que olhar o que eu fiz e fazer A mais alguma coisa, e assim sucessivamente. Os associados da federação têm tido você, na sua visão como vice-presidente lá, eles têm tido esse reconhecimento, essa procura, porque quando a coisa tá boa, as pessoas querem se aproximar, né? Sim, elas querem se aproximar. Eu que estou de fora da federação, vejo isso como um positivo. Estou de fora, não faço parte da federação, mas como a gente está interligado ali politicamente em eventos e até em ações, eu vejo isso como um fator positivo. Antes eu não vinha, hoje eu vejo. Você acha que essa visão que a gente vê de fora está correta? As pessoas realmente estão tendo uma aprovação das gestões, participando mais? Você consegue enxergar isso hoje lá? Eu vejo isso começando pelos sindicatos, né? O nosso sindicato mesmo, o Sinduscom, e vários outros sindicatos alguns que eu não conhecia e que comecei a conhecer participando da federação, comecei a interagir muito com os sindicatos, porque o sindicato no fundo é a base, né? A federação obviamente é a entidade deles, máxima, né? E é o que congrega todos os sindicatos, mas o sindicato, eu dou muito valor aos sindicatos, porque o sindicato é a base de tudo e é lá que os empresários vêm. Não é mais ou menos como o vereador no município, é onde onde a dor dos caldos aparece. Então eu dou muito valor aos sindicatos e eu vejo que os sindicatos têm mudado bastante, têm crescido bastante, têm se reinventado. Aquele momento de perder a contribuição sindical foi doloroso, mas eu acho que foi importante, exatamente para que as pessoas entendam o valor do sindicato. E para que os gestores que se candidatem para poder fazer esse associativismo saibam que não é mais aquele período de bonança que era antes. Sim, que o dinheiro muitas vezes era gasto em prol da categoria, mas não com tanta responsabilidade como é hoje, porque hoje não tem tanto recurso assim. O recurso hoje é escasso, não é fácil. Mas eu acho que o empresariado os últimos anos não têm sido anos fáceis. Isso antes da pandemia. Porque a gente fala da pandemia hoje, mas ninguém se lembra daquele período de 16, 17. Foi um período de 16 a 18. 16 a 18 foi uma crise imensa, muito grande. Então ninguém se lembra. Muita empresa fechou. Muita empresa fechou. Ninguém se lembra muito disso. Aliás, quando veio a pandemia,
as empresas já estavam magrinhas, né? Então, o apertar o cinto já nem foi tão difícil, porque nós já vínhamos... Já estava vindo acostumado. Já estava vindo num período difícil. Então, assim, eu acho que nesses anos todos, os sindicatos, obviamente, assim como as empresas, sofreram, porque se as empresas não tinham dinheiro, a primeira coisa que você vai cortar são coisas que você... O sindicato vai ser a última coisa que eu vou pagar, né? O sindicato vai ser a primeira coisa que eu vou cortar. Então, assim, eu acho que essa mudança de chave, ela tem sido entendida. O empresário começa a entender essa necessidade. Eu tenho percebido também. Quando eu converso com os clientes, eu sou muito você tem defensora associações disso. como aqui em Vila Velha, que você tem a Sevilla, tem Sim. na Serra, tem várias associações fortes também. De A Associação da Serra, inclusive, está participando. A gente deu uma ideia para a prefeitura para fazer tipo um GT Faz, igual o GT Faz, só que o GT Faz M. E o prefeito comprou a ideia lá e constituiu o GT Faz M. Aí a Associação de Empresários está participando, né? A assessora lá foi lá para levar pleito, a gente já teve reuniões. E vocês vejam como faz a diferença, gente. Paulo falando isso, eu lembrei dessa reunião. A gente teve uma reunião, levamos pleitos para a prefeitura, que envolvia várias secretarias, não só de finanças, que envolve arrecadação, não de redução de tributo, mas de ambiente mesmo regulatório e facilitador para as empresas da Serra, que a maioria foi extremamente bem acatadas pelo secretário, os seus assessores lá. Porque ele desconhecia a dificuldade que o empresário tem do lado de cá. Você voltou É que eu lembrei agora dessa reunião. Você voltou a falar exatamente o que eu estou falando aqui o tempo inteiro. O poder Político, público, né? desconhecia a necessidade do empresário. Então, assim, essa falta de comunicação entre o setor público e o setor privado é o caos que nós vivemos hoje, é o reflexo do caos que nós vivemos hoje. E é o que prejudica a melhoria, né, Paulo? Todo mundo, inclusive tanto o setor público, porque acaba não tendo a celeridade que é necessária, e o setor privado fica inibido de fazer investimentos. Então, assim, esse é outro ponto. Assim, a gente precisa desconstruir essa quebrar paradigmas. Exatamente, né? Essa defesa como diz os uma parede entre o setor público e o setor privado. Mudar o seu mindset. O setor público e o setor privado têm que andar de mãos dadas. É o único jeito de você trazer desenvolvimento e de ultrapassar as necessidades. Porque as pessoas têm aversão, né, Paulo? Eu não quero saber disso. Não adianta nada. Eu não quero saber. Não, é negócio de prefeitura, eu não quero saber. É negócio de não sei o que. Não pode ser assim. Sim, essa desconstrução da aversão um do outro, ela tem que acabar. Assim, os setores têm que andar de mãos dadas. É no mundo inteiro assim. Não é? Nós estamos muito atrasados nesse agora, aspecto. Nesse seminário que eu fui lá pela TASSO para Portugal, lá, um seminário fechado, né? Alguns empresários de contabilidade, realmente, as prefeituras que eu visitei, a gente visitou 3 prefeituras, eles têm mesmo essa questão com a sociedade, de conversa, de discutir melhorias, de treinamento, de parceria. Lá eu também fui surpreendida, né? Na realidade, aqui a gente tem que mais seguir bons exemplos. Eu acho que nós temos, o nosso estado aqui, realmente, eu considero o nosso estado diferenciado. Já tem vários mandatos, seja de governador, seja de prefeito. Eu acho que o nosso estado avançou muito no relacionamento Muita gente público-privado. Copiando, sabia, Paulo? O nosso estado, ele de fato, você citou há pouquinho, e nós do setor da construção e na federação também, a gente tem sempre as portas abertas para discussão nas vários setores da indústria para discutir, seja competitividade, seja tributação, seja outros incentivos. A gente tem tido as portas abertas e é uma discussão saudável, republicana. E essa discussão também em muitos municípios isso tem acontecido. Temos novos prefeitos aí que têm uma dinâmica totalmente diferente. Novos presidentes de associações. Novos presidentes, novos presidentes de sindicato, novos presidentes de associações. Eu acho que o nosso Estado evoluiu muito nisso e o poder público e o poder privado aqui no Espírito Santo, eu acho que é um exemplo para o Brasil. Mas nós precisamos evoluir muito nos outros poderes também. A gente precisa evoluir muito. A gente precisa desconstruir um pouco da desconfiança que existe de um lado e do outro. Precisamos evoluir no poder judiciário, eu acho que ambos, tribunais. Exatamente, ambos temos culpa nisso. Tanto o setor privado tem culpa, como o setor público fica muito reservado, né? Então eu acho que é preciso... É por causa daquilo para trás, né? Então a gente tem um medo, precisa desconstruir aquela política que tinha antes, né? De que porque você está lá perto tem alguma coisa errada. Pois é, Carla, mas até o momento que nós vivemos hoje, o movimento de mudança de sociedade, essas tecnologias que temos hoje, essa formatação
tecnológica que nós vivemos, ela está nos obrigando a fazer grandes mudanças. Então, assim, a gente precisa mudar também a chave da nossa cabeça. Então, a gente precisa virar a página em muitos casos. Maus empresários, maus políticos, maus gestores, maus existem em todo lado. Mas não são a maioria, são a minoria. Isso que eu falo, né? São a minoria. Apesar de se parecer a maioria, não são. Não são. Então nós não podemos deixar que a minoria contamine uma maioria. Então, mas é preciso que parta da gente. Até porque é em prol da maioria que o associativismo existe, Exatamente, né? parte da gente. A gente tem que procurar os setores públicos, seja do judiciário, seja do executivo, seja do legislativo. A sociedade tem que se movimentar e a gente precisa entender isso. E se apoiar, né, Paulo? Eu acho que o associativismo também, só para levar uma reflexão, a gente precisa, como associativismo, nos apoiar. Com né? certeza. Porque a gente tem mais força. Com então, certeza. se a gente, Federação do Comércio, chama a Federação da Indústria, discutem um pleito, igual a gente tem no conselhinho dos conselhos, a gente tem isso. Então, vamos discutir um pleito, porque em termos de legislação, todos nós vamos ser atingidos. Vamos discutir um pleito em conjunto e levar em conjunto, porque a gente tem mais força. Carla, porque aí o governo olha e fala, pô, peraí, quem está vindo aqui não é a indústria, é o setor produtivo inteiro está vindo aqui para mim, entendeu? Então, quantas mil pessoas representam isso aqui? E olha a visão que isso traz para quem participa disso. Você tem uma visão global, você não tem a visão reta do seu negócio, você começa a ter uma visão globalizada das coisas. Eu acho que tem duas... As pessoas perguntam para a gente assim, o que vocês ganham? Conhecimento. A primeira coisa que eu falo, conhecimento, muito conhecimento, muito. Uma mudança enorme de quebra de paradigma enorme, porque a gente também, quando está do lado de cá, que não participa, a nossa visão também é outra, porque a gente é ser humano, é diferente dos outros, que só estão na plateia, a gente que só está na plateia, a visão também é outra. E outra, a gente ganha uma coisa que eu falo que é muito importante. Eu uso isso positivamente. Então, quando eu recebo a informação que ela vem pra gente primeiro, e você sabe disso? Eu ia falar isso, é conhecimento e informação. Isso, quando eu recebo a informação, gente, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular, mandar para todos os grupos que eu tenho para dar publicidade e compartilhamento. Para que eu vou guardar informação para mim? Com certeza. Então, eu acho que esse é o maior ganho. Então, hoje eu vejo isso muito mais aberto, sabe, Paulo? Assim, eu vejo que as pessoas divulgam muito mais, que antes a pessoa guardava informação para ela. Entendeu? A informação privilegiada que a gente chama. Esse é o grande papel também das nossas entidades, né, Carla? As entidades divulgarem isso com a sua credibilidade. Mas não era assim há pouco tempo atrás. Eu acho que mudou. E muito, eu acho muito bom. Muito. Poxa, hoje eu vejo divulgação do IEL do trabalho, eu vejo divulgação de tudo lá. A gente tem uma proximidade maior lá do Cores, da parte social, da parte da socioambiental. Então, todo o trabalho que está sendo feito, além de divulgado, trazido às políticas, então é diferente. Paulo, para a gente terminar, queria que você dissesse aqui para o público, com aquela câmerazinha lá, um incentivo para se associar, né? Aproveitar que a gente está falando aí para um público grande, né? Que a gente vai dar importância dessa colaboração, mesmo que ele não esteja lá como diretor de um sindicato, mas que ele dá a importância da associação dele, né? Eu acho isso muito importante, porque a gente não consegue fazer nada sem recurso, em primeiro lugar, e sem dedicação. Bom, é simples. Pensa em você, pensa na sua vida, na sua empresa, na sua família, e saiba que a nossa sociedade, o ambiente de negócios que você tem, só muda se você se envolver. Se você não se envolver, ele não vai mudar. Gente, a gente esteve aqui no nosso podcast Taço Conta, né, com Paulo Baraona, falando aí da importância do associativismo. Já tivemos aqui também falando do mesmo assunto com o César. E já tivemos do outro lado com o pessoal da Adéris, falando aí de investimento, falando da importância desse associativismo também para gerar, para trazer essa informação. Então não deixe de participar, de nos ouvir, nos assistir e curtir aí todas as nossas redes sociais. A gente volta com mais podcast para vocês.